Bom, vamos fazer uma apresentação, que a Lucinda é minha colega e a Lucinda nos pediu para que nós gravássemos um vídeo sobre sobre a deficiência, sobre alunos com deficiências, eles na rede pública, na rede privada, enfim. Bom, fazer uma apresentação. Eu sou professora da rede municipal, atuo no 4º ano e tenho um aluno com síndrome, ele tem deficiência mental leve. Eu sou da rede municipal, da escola pública. O meu aluno é o Davi, ele é do 4º ano e ele é autista. E o meu, deficiência mental leve. Então são duas deficiências diferentes. É interessante a gente estar trabalhando dessa forma para que as pessoas vejam que cada escola tem cada série e cada escola tem uma deficiência diferente, pode apresentar, né? Então, o tipo de aluno que nós temos é a primeira pergunta que ela tinha colocado para a gente responder. O meu aluno, ele tem deficiência mental leve, ele consegue acompanhar os demais colegas e as atividades dele não precisa ser muito diferenciadas. É só uma letra um pouco maior e um pouco de espaço, porque a letra dele é maior na hora de escrever. Mas ele consegue estar acompanhando as perguntas, as respostas, ele já consegue ler, apesar de ler silabicamente, mas ele já consegue acompanhar melhor, né? Agora o seu é autista, já é um pouco mais limitado. O Davi, ele é um autista, dele é F84, C10, e o Davi, ele não é verbal. Então, tudo ele vê um mundo diferente da medida dele. Ele acompanha sim, só que é tudo no espaço dele, na medida dele. Tem que ser tudo adaptado pro Davi. Isso, e é importante a gente estar fazendo vídeo assim juntas, porque nós duas trabalhamos no 4º ano, então nós duas sempre estamos trocando algumas atividades, apesar de ser alunos com deficiências diferentes, fazendo um comparativo, que é o que seria interessante para esse vídeo. O meu aluno, como eu falei, ele não precisa de tantas imagens, ele já consegue acompanhar melhor, ele já consegue escrever melhor, já o dela precisa de mais imagens. Então a outra pergunta era essa também: qual atividade que nós trabalhamos? As minhas atividades eu procuro sempre pedir para ele estar desenvolvendo junto com os demais alunos, porque os alunos conseguem aceitá-lo de uma forma promissora, porque ele já consegue escrever bem, já consegue ler, com dificuldade, claro, mas ele consegue acompanhar os colegas. Já o autista, ele já tem um pouco mais de dificuldades por parte dos demais companheiros da sala, né? Ele tem, por causa que o Davi, se olhar lá o grau dele, como é F84, o Davi tem que trabalhar com imagem para ele tentar ter socialização. Então a professora da sala prepara a aula, por isso que eu falei que aí a professora apoio tem que adaptar com imagem, mas tudo junto para não ter exclusão dele, ele tem que incluir junto, mas é tudo o Davi, porque ele não é verbal, né? Ele não fala, então tem que ser com imagem. O meu já fala e fala bem, ele só tem um pouco, talvez leve, eu precisava ir numa fonoaudióloga, mas a mãe não tem recursos, que ele troca muito o F pelo V. E daí, assim, a outra pergunta era como que é o desenvolvimento do aluno. O desenvolvimento do aluno é assim, a professora ela sempre traz a atividade e nós temos que estar adaptando essas atividades de acordo com o grau desse aluno. Aí nós temos a sala de recursos na escola, que nós podemos ir e podemos estar levando o aluno e poder estar adaptando as atividades conforme nós vemos. Às vezes tem algum jogo, alguma coisa assim. O meu, como eu falei, a deficiência é mais leve, então muitas vezes eu não preciso fazer isso. Já o seu já tem mais necessidade, né? Tem necessidade, porque aí o do Davi, ele não falar, né, que é o verbal, aí ele tem que trabalhar com as imagens, com figura, que aí entra as brincadeiras práticas, né, as lúdicas, porque só a imagem, às vezes ficam para ele muito pensativo, né, para ele, no caso dele, como é autista infantil, tem que ser talvez a figura dele mesmo.
né? Cair ele... E a pergunta final era o que ele é capaz de fazer. Bom, eu creio que eles são capazes de fazer tudo, né? Dentro dos limites. Tudo do limite. Para eles, o mundo é diferente, mas ele entende da maneira dele, tudo tem que ter o tempo dele, né? É por isso que tem que ter professor apoio, tudo no tempo dele. Então, sim. Então, pronto, né? Pronto. Espero que seja.